Está demorando. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo capítulo 32, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você vai poder conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, capítulo 32. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. E, por enquanto, a princípio, quero ler apenas o versículo 1 que diz: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Portanto, o que nós vamos perceber aqui nesse versículo é a respeito, então, da postura desse povo e como que esse povo é corrompido, inclusive também ao longo do capítulo, como que Arão também é corrompido, porque ele vai aceitar esse pedido e vai fazer então o bezerro de ouro, que é o título aí do capítulo. Então, na sua Bíblia, aí no capítulo 32 deve ter o título aí, o bezerro de ouro. Portanto, essa história, ela tem muito a nos ensinar. E nós vamos perceber aqui, a primeira coisa é com relação à demora. Então, o versículo 1 começa: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte. Portanto, o povo estipula um tempo para Deus agir. Eles não sabem o que é que está acontecendo, eles não sabem por que Moisés está demorando, e nós vimos aí o motivo dessa demora até o capítulo 31 aí, então a gente vai perceber ali no capítulo 20 os 10 mandamentos, depois o Senhor vai entrar ali com detalhes a respeito da construção do tabernáculo, de como que deveria ser, do tamanho, da medida, também das roupas dos sacerdotes. O Senhor estava pensando ali em Arão e na descendência de Arão. Depois o Senhor estava falando, como nós tratamos aí no estudo de ontem, a respeito então de Bezalel, né, e Aholiabe, que são dois homens que foram escolhidos ali para o Senhor para cumprir esse propósito. Então o Senhor está ali com Moisés, ele está ali discorrendo as coisas que vão acontecer. Lembre-se que em Amós 3,7 diz que o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. E, portanto, o Senhor estava revelando para Moisés aquilo que ele iria fazer. E, portanto, há essa demora. E Moisés, então, vai ali conhecendo mais a respeito do Senhor. E o Senhor vai se revelando a ele para que ele possa entender qual que é o caminho a ser tratado. E o problema que acontece é que esse povo é um povo extremamente egoísta, é um povo que não tem visão, é um povo que só olha para o aqui e o agora, para esse momento. Eles não entenderam tudo isso que está acontecendo aqui e essa demora de Moisés. E perceba que quem vai com Moisés é Josué. E Josué está lá com ele e aguardando ele para ele retornar ali do encontro que ele foi ter ali com Deus. Mas Arão, que ficou com o povo, Arão acaba se corrompendo junto com o povo. E a gente precisa então perceber que, por mais que Arão foi usado por Deus e por mais que Arão viu ali as coisas que Deus fez, Arão se corrompeu também.
Então, nós precisamos ficar atentos num primeiro momento com relação a esse tempo, porque Arão também foi questionado a respeito do tempo. Olha, está demorando. Às vezes Deus faz promessas para nós e nós ficamos aguardando esse tempo cronos, porque você tem na Bíblia, no grego, lá no Novo Testamento, dois tipos de tempo. Você tem o tempo cronos e o kairos. O tempo cronos esse que a gente conta de relógio, de cronos, né? Que vem ali do cronômetro, por exemplo, vem do cronos. Então, esse que tem um espaço de tempo. Então, eles estão olhando para o espaço de tempo e não para o kairos, que é aquele tempo ideal para que a coisa aconteça. Então, ao invés do povo olhar para esse kairos de Deus ali com Moisés, eles estão ali aguardando o cronos. Lembre-se que em estudos passados nós falamos que esse povo ficou parado ali no monte cerca de 1 ano. E, portanto, o tempo está passando, aqui no caso, 40 dias. Mas o tempo vai passando. E eles parecem que estão com pressa. Com pressa de quê? Não é verdade? Existe um propósito de Deus e enquanto as coisas não estiverem de acordo para receber a bênção, não tem como receber a bênção. Portanto, eles estão preocupados com o tempo Cronos, mas não com o tempo Kairos, em se prepararem, em se voltarem para o Senhor. Nós percebemos aqui, portanto, esse povo, então, que está preocupado com o tempo, com a demora, com que a coisa não está acontecendo, mas não em se prepararem. E o que vai acontecer? A gente vai perceber nesse povo algumas coisas. Então, a primeira coisa que vai fazer, voltando aqui ainda no versículo 1, é o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Então, agora o povo vai pressionar o Arão, que é aquele homem que anda com Moisés, mas que não tem as mesmas experiências de Moisés. Moisés, perceba, Moisés não está morto, ele está demorando. Ele foi ao encontro do Senhor e iria voltar. E o povo está preocupado com o tempo, e agora o povo vai colocar uma pressão em Arão, que é agora o substituto de Moisés. Mas perceba também, e lendo alguns comentários aqui, a gente percebe que o povo aqui não são as autoridades de Israel que foram pressionar Arão, mas é um povo que estava insatisfeito, um povo que não conhecia o Senhor. Tanto não conheciam o Senhor que não reconheciam que foi o Senhor que os tirou do Egito. Perceba, vou repetir novamente aqui o texto. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Portanto, para eles, quem os tirou do Egito não foi Deus. Para eles, quem os tirou do Egito foi o Moisés. Então, eles não estão olhando para Deus, eles não estão enxergando Deus. Assim, da mesma forma como Arão. Porque você vai perceber aqui nesse texto que traz essa mensagem de olhar para um homem que fez um feito e não para Deus através desse homem. Já falamos aqui algumas vezes, tanto aqui no estudo de Êxodo, quanto também ali no estudo de Gênesis, que o herói da história é Deus. O herói da história de José é Deus, o herói da história de Moisés é Deus, o herói da sua história é Deus, o herói da sua história não é você. Portanto, você precisa reconhecer quem que é o herói da sua história. E que você é apenas um personagem da sua história, mas que o herói é Deus. Porque é assim que Moisés vai olhar. Mais para frente,
nós vamos perceber no texto bíblico falando que Moisés era um homem humilde. Por que ele era humilde? Porque ele reconhecia que não vinha nada dele, que vinha tudo de Deus, que era Deus agindo através da vida dele e não ele. Ele não fazia o que ele queria, ele fazia aquilo que Deus mandava fazer. E Deus mandava fazer por conta de um propósito, afinal, ele conhece tudo e todos. Ele sabe tudo que vai acontecer dentro do tempo e ele é que é o dono do tempo. Portanto, ele não está preocupado com o tempo, mas ele está preocupado com a preparação da forma correta desse povo. E por isso, esse povo não conhecia a Deus, assim como Arão também não conhecia a Deus. Você vai perceber ao longo dessa história que Arão vai temer a Moisés e não a Deus. Por isso que Arão não conhecia tão bem a Deus. E daí a necessidade, então, de Deus se revelar e se manifestar. E aí, ao longo aí desses 40 anos que eles ainda irão passar aí no deserto, vai ter tempo suficiente aí para Arão conhecer a Deus e passar a temer a Deus e não a Moisés, apesar de, em certo momento, se rebelar contra Moisés. Mas nós vamos ver aí ao longo da história. Então, a gente vai perceber aqui qual que é a postura desse povo, qual que é a postura de Arão. Perceba também que eles vão falar: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Portanto, aqui essa palavra deuses, você vai perceber aqui a quebra do primeiro e segundo mandamento, que esse povo ainda não tem o conhecimento dos mandamentos, porque Moisés foi lá buscar as tábuas da lei, foi lá se relacionar com Deus e buscar então essas leis que iriam nortear, dirigir o povo, e aqui dentro desse capítulo ele vai quebrar essas tábuas quando ele vê o povo corrompido. E o que a gente vai perceber diante de toda essa situação é algo bem parecido com o que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É possível, segundo os estudiosos aqui, os autores que eu li, é possível que quando Paulo está falando a respeito desse texto aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que ele está se lembrando exatamente dessa história. Por quê? Porque esse povo que foi liberto, agora ele se volta para essa escravidão, porque eles estão tendo o mesmo comportamento que eles tiveram no Egito e fazendo as mesmas coisas erradas que faziam ali no Egito. E o que a gente aprende, e aí eu quero citar aqui Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo fala que tudo que foi escrito para nos ensinar e produzir em nós esperança. Portanto, quando nós lemos essa história, nós precisamos aprender que o que rege as nossas vidas não é o Cronos, mas é o Kairos de Deus. É o tempo de Deus, do preparo de Deus, onde Ele está nos preparando com um propósito. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: você percebe esse tempo de Deus na sua vida? Porque às vezes as pessoas podem olhar para a sua vida e falar que você está estagnado. Mas se você tem um relacionamento com Deus e você percebe esse avanço no seu relacionamento com Deus, você vai saber que não pode ficar ouvindo essas palavras, porque essas pessoas não conseguem olhar para você e ver o que está acontecendo. Mas você sabe o que está acontecendo. Num certo período da minha vida, aonde Deus mandou eu entrar para o meu quarto, pessoas e parentes achavam que eu estava em depressão. E eu estava adquirindo mais conhecimento de Deus e mais relacionamento com Deus, que foi numa das vezes que o Senhor mudou a minha sorte. Foi numa das vezes, então, que o Senhor mudou a minha história.
Foi numa das vezes, então, desse período de deserto, em que eu tive mais conhecimento do Senhor e ele me passou, então, para essa outra fase, porque o Kairós da preparação já tinha terminado e agora veio outro tempo, que era o Kairós da execução daquilo pelo qual ele me preparou. Você consegue perceber isso na sua história? Você consegue perceber que o Senhor tem cuidado de você e tem te preparado para te designar para uma missão? Não fique preso ao tempo Kairos. Aliás, desculpa, não fique preso ao tempo Cronos, mas fique preso ao tempo Kairos. Entenda esse tempo e desfrute dele. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.